Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Eu venho hoje aqui falar a respeito de como é que devemos ter confiança em Deus. Como sabemos que temos confiança em Deus? Como é que nós podemos saber se vamos ser ouvidos pelo nosso Deus no nome do Senhor Jesus? Ora, depois de algum tempo, depois de sofrer bastante nesta terra, porque este ano eu já vou fazer 60 anos, e nasci no Evangelho, fui batizado no Espírito Santo com 12 anos, com 12 anos também fui batizado nas águas, e depois no final do ano acabei me desviando e saindo, por influências de outros, acabei me envolvendo no mundo e fui voltar aos 36 anos. Só que aos 36 anos eu fiz um voto com Deus, depois de perder tudo o que eu tinha, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 34, que eu aceitei a expoliação dos meus bens porque eu sei que tem um tesouro maior lá nos céus. Então eu me consolei com aquele versículo. Mas quanto mais eu tentava me santificar, parece que as coisas ficavam mais difíceis. E eu não tinha confiança em mim mesmo. Fazia orações, mas eu não tinha certeza que estava sendo ouvido. E quanto mais eu me aprofundava, mais dificuldade eu encontrava. Então comecei a orar, a jejuar e falei, quero ser realmente um servo de Deus. Eu quero realmente obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus. Até então eu não tinha coragem de ler a palavra de Deus, mas conforme eu fui fazendo este voto com Deus e determinando que é assim que eu queria mesmo, então veio aquele desejo imensurável. Comecei a ler a palavra de Deus, fui lendo várias vezes, li a Bíblia várias vezes, orando e jejuando, e aprendi que quem nos ensina é o Espírito Santo. O homem nenhum pode ensinar e acrescentar nada. Tudo que o homem pode dizer é ensinar aquilo que acontece com a gente, aquilo que acontece conosco durante a nossa trajetória de vida cristã, levando a palavra, ensinando as outras pessoas a servir a Deus. Dentro das Escrituras, fora das Escrituras não. E contar aquilo que Deus faz em nossas próprias vidas, né? Porque contra a verdade não há argumentos. Então o nosso testemunho, aquilo que nós vimos, aquilo que sentimos, aquilo que ouvimos, essa é a verdade. Então não tem quem possa contradizer, porque é a verdade. Então eu comecei a buscar o Senhor Jesus em orações e jejum, né? Coisas extraordinárias aconteceram na minha vida. E depois começou a acontecer coisas. Por exemplo, uma vez eu tinha um carro pequeno, uma Brasília 79, e eu levava umas irmãs para Santa Ceia no sábado, e acontece que o carro era pequeno, porque de repente, uma vez eu cheguei a carregar 17 pessoas dentro daquela Brasília, entre adultos e crianças. Então um dia eu estava assim no quintal, minha esposa estendendo roupa, era quase um meio-dia. Então eu disse, Ana, hoje mesmo o Senhor vai me dar uma Kombi, até às 5 horas da tarde. E ela falou, com que dinheiro? Eu falei, Deus proverá, Deus proverá. E logo depois chegaram dois irmãos, o irmão Paulo, o irmão Cláudio, né? Um é da Deus de Amor, o outro é da Assembleia de Deus, era um diácono, né? Recém-chegado da Bahia. E ali nós começamos a falar da palavra de Deus e de repente eu disse para ele, hoje mesmo até às 5 da tarde o Senhor vai me dar uma Kombi. Eles olharam assim, entreolharam, e logo depois veio aquele pensamento que eu tinha visto duas Kombi num lugar chamado Jardim São Jerônimo. Falei com eles, vamos até lá. Eu vi duas Kombi numa garagem. Vamos ver se o homem vende uma para mim. Cheguei lá, realmente, o homem estava vendendo as duas Kombi. Uma era cor laranja e a outra era cor bege.
Aí eu bati palma, ele me atendeu e falei que eu estava interessado em comprar uma daquelas Kombi. E ele começou a me mostrar, falar do carro e tudo, ficou uma meia hora conversando. Depois eu disse para ele, olha, eu quero comprar, só que eu não tenho nenhum centavo. Ele falou, ah, você só pode estar brincando, eu fiquei meia hora aqui te falando do carro, e agora você está falando que não tem nenhum centavo? Eu falei, realmente, mas eu quero comprar, mas não tenho dinheiro, não tenho nenhum centavo mesmo. Aí ele falou, ah, então rapaz, como é que você quer comprar o carro? Eu falei, não sei. Aí eu falei, olha, para dizer que eu não tenho nada, absolutamente nada, eu tenho uma banquinha de jornal, né? Que inclusive a molecada empurraram ela lá de frente à escola Kakonosuke. Falou, ah, eu vi lá. Aí eu disse, aí se você quiser fazer uma troca, né, quem sabe? Ele falou, não rapaz, meu negócio não é isso. Eu tenho essas Kombi porque eu carrego crianças, levo para a escola. E quero vender as duas Kombi para comprar um carro melhor, né, maior e melhor. Um carro a diesel de preferência, né? É por isso que eu estou vendendo. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu estava indo embora e encontramos com a esposa dele que vinha subindo. Eu não sabia que era a esposa dele, mas o Paulo, que estava comigo, conhecia ela. Aí falou, ô dona Leninha, ô irmã Leninha, tá tudo bem, tá? Graças a Deus e tal. Começamos a conversar. Depois eu falei para ela, olha, irmã, seu marido disse que a senhora é quem manda, né? Se a senhora quiser, eu ofereci para ele a banca de jornal. E realmente, quando eu estava saindo, ele falou assim, olha, se a nega quiser, quem sabe, né? Mas o que eu vou fazer? Eu falei, ah, vende doces lá na porta da escola, né? Ou deixa você pôr lá de frente o salão. Aí ele falou, se a nega quiser, eu falei, então, ele disse, se a nega quiser, ela deu aquela risada, né? Falou, não, quem manda lá é ele. Então tá, aí nós fomos embora, né? Não senti nada, não pensei em nada, não achei que estava perdido. Eu não estava com... Parece que não era eu que estava me dirigindo, não, sabe? Porque eu não tinha nenhum tipo de preocupação. Foi uma coisa muito natural. Aí quando foi... Lá, chegamos em casa, começamos a conversar mais. O meu assunto sempre foi a palavra de Deus. Não sei fazer outra coisa, não sei falar outra coisa. Tudo que eu falo é referente às coisas de Deus. Toda vez que eu vou conversar com alguém. E quando alguém vem com outros tipos de conversa, para mim não tem... Sabe, eu me sinto mal, já não tem um assunto, né? Então, quando foi assim umas certas horas, minha esposa entrou e falou assim, ô Daltio, tem um senhor aí te chamando. Aí quando eu fui lá, era o senhor, né? Que depois eu conheci ele, o nome dele é Hugo. E ele estava com o cotovelo de fora, assim, na Kombi, e disse... aliás, ele não disse, olhou para mim, começou a sorrir, assim, aquele sorriso forçado, assim, e balançou a cabeça. Aí desceu do carro e esticou as mãos, e me deu os documentos do carro, a chave, e falou, olha, se tiver alguma multa aí, depois eu pago. Eu falei, ah, mas espera aí, como é que faz? Como que eu vou te pagar? Ele falou, depois a gente conversa sobre isso. E aí ele saiu, foi embora. Aí eu entrei com aqueles documentos na mão, Paulo olhando, minha esposa olhando, né, o irmão Cláudio olhando. Aí eu disse, olha aqui, olha, os documentos, que horas são? Eles falaram 10 para 5 horas. Eu falei, olha, é Deus ou não é? É Deus ou não é? 5 da tarde. Aí eu me regozijei, né? Ficamos felizes, né? E nem orei, nem agradeci a Deus, não estava assim com pensamento em nada, né? Mas fiquei muito feliz com isso. Aí minha esposa também queria um tanquinho, aconteceu um fato também interessante, né? Meu primo tinha aparecido por lá e deixou lá um som, né? Um aparelho de som 3 em 1, que só funcionava uma caixa, só funcionava o rádio. No dia seguinte chega uma senhora... eu tinha mexido, na verdade, na máquina da minha esposa e estraguei lá e não estava funcionando mais. Aí ela falou assim, tá difícil de lavar roupa assim. Eu falei, amanhã mesmo você vai ter um tanquinho. Ela falou a mesma coisa, com que dinheiro? Eu falei, Deus proverá. Então meu primo tinha deixado aquele som. Aí chega uma mulher de manhã e falou assim, olha, se ela não sabe por um acaso quem tem um som que funcione o rádio,
porque eu trabalho levanto de madrugada e sem rádio, às vezes eu perco as horas. Eu queria assim, que estivesse tocando uma música, falando das horas. Funcionando o rádio tá bom. Aí eu ouvi aquilo, eu fui lá, tinha deixado o som em cima da geladeira, aí eu entrei e falei, isso daí serve? Ela falou, funciona o rádio? Eu falei, funciona. Ela falou, então serve. Eu não dou volta e também não quero volta, né? Eu tenho um tanquinho. Aí eu falei, olha, eu vou mandar consertar para a senhora, né, na quarta-feira, aí eu te entrego, eu não vou te entregar assim, eu vou mandar arrumar, porque é coisa simples. O toca-disco é só agulha e o deck é só uma molinha, né? Vou mandar consertar para a senhora. Não, pode deixar que eu levo assim. Eu falei, não, eu vou mandar arrumar primeiro. Eu falei, então vamos lá ver o tanquinho. Aí eu peguei a Kombi e nós fomos lá. Gostei, o tanquinho estava novinho, né? Aí eu falei, então na quarta-feira eu te trago o som e levo o tanquinho. Não, você vai levar agora. Aí insistiu, eu levei o tanquinho, porque ela disse que depois ela e a filha dela levavam o som, né, na mão, que não era tão longe. Então, quando chegou lá, que eu caí na realidade, quando eu estava procurando um lugar para pôr o tanquinho e pensando onde ia botar a máquina depois, aí caí na realidade. Falei, olha Ana, você lembra de ontem? Ela falou, o quê? Eu falei, você lembra que foi que eu disse que hoje mesmo você ia ter um tanquinho? Ah, lembro. Eu falei, então, é Deus ou não é? Então, irmãos, as coisas começaram a acontecer assim, dessa forma, né? Conforme eu queria, conforme eu pedia, e foi acontecendo. Então comecei a perceber, né, o poder de Deus em nossas vidas quando nós passamos a ter confiança em Deus. É aquele momento em que você é dirigido pelo Espírito Santo. Quando você deixa Cristo reinar em você, quando você deixa ser levado pelo Espírito Santo. Então quando você tem uma determinação em sua vida, a sua vida é entregue ao Senhor, você vai somente fazer a vontade de Deus, você vai pregar o Evangelho, você vai orar pelos enfermos, né? Você vai falar daquilo que aconteceu na tua vida. Então você passa a ter uma confiança, porque você não está fazendo coisas de você mesmo, para você mesmo. Então você está fazendo para Deus. Se você faz para Deus, você tem total confiança. Aí o Espírito Santo começa a te guiar. E foi assim que começou a acontecer. Então quer dizer, nós devemos confiar em nosso Deus, entregar nossa vida realmente, não nos preocupar com as coisas do mundo, com casa, com carro, com beleza, com nada dessa terra, com futebol, com jogos. Não. Nós já saímos do mundo, nós não somos do mundo. Então, quando nós não somos do mundo, somos dirigidos pelo Espírito que Ele nos deu, o Espírito Santo, né? Um dia nós vamos ser glorificados e o Espírito do homem já não vai mais existir em nós. Tanto é que quando a gente morre, o Espírito volta para Deus, torna para Deus, a Bíblia fala, como Ele já tinha nos dado, né? Torna para Deus como deu. É Deus que o deu, então torna para Ele. E nós não vamos ter dois espíritos em nós. Então quando nós formos glorificados, nós vamos ter o Espírito Santo, né? O Pai, o Filho, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, né? O Espírito Santo vai estar em nós, reinando em nós. Então viveremos glorificado como Ele é, como o Senhor é, nós seremos assim também, né? Então vamos viver nessa terra, nós podemos viver nessa terra muito bem, fazendo a vontade dEle, pregando o Evangelho. A nossa missão, a missão do evangelizar, entregar as boas novas de salvação, mostrando ao pecador que ele está salvo a partir do momento em que ele aceita o Senhor Jesus. Se Jesus vier a qualquer momento, ele realmente está salvo, né? Se ele não abandonar a fé, se ele não se apostatar, então ele segue o Senhor. Se ele notar que realmente é importante a vida eterna, se ele souber que a vida eterna é importante, que essa vida que nós temos aqui na terra, ela é por pouco tempo, aqui é uma prévia da vida que haverá de ser eternamente com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda, porque os mundos foram formados pela sua palavra e eles existem até hoje. Está lá em cima aqueles grandes astros, né, como o sol, muito grande, tudo preso pelo seu poder, tudo obedecem àquilo, às leis que o Deus pôs. Deus falou, você fica aqui, lua, você fica lá, outros planetas ficam ali, constelações ali, buraco negro lá. Então tudo está no seu devido lugar. O mar, você não passa, não pode ultrapassar dali até que eu mande, até que eu dê segundas ordens. Então nós somos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, o ser mais importante da face dessa terra. Então vamos obedecer o Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.
eu tenho vontade de destruir essa porcaria. O que tá acontecendo, pai, aí? Eu te amo.